Olha as duas naves que eu recebi aqui em casa para fazer um teste. Bom, para quem já não conhece, né? Essas aqui são as novas Trek Super Caliber. Tá bom, talvez não tão novas assim, mas eu honestamente foi a primeira vez que eu andei nelas e queria fazer um comparativo e uma apresentação para vocês. Eu vou fazer também um vídeo do review da bike em si, da geometria, das percepções andando com a bike, mas esse vídeo aqui eu quero fazer um comparativo das duas versões que a gente tem nessa cor, que eu acho legal, né, que é a versão 9.7, que é essa aqui, e a 9.8, que é essa daqui. Bom, então, comparando as bikes, basicamente, né, a primeira questão que vem quando você fala de uma bike, tá bom, quanto custa? Quando a gente fala da versão 9.7, que é essa primeirinha que está aqui, a gente está falando de uma bike de R$ 35.700. Valor disponível hoje, agosto de 2020, no site da Trek. E a bike lá de trás, 9.8, uma bike de R$ 44.000, ou seja, olhando essas duas bikes aqui, você fala, qual a diferença entre as duas? Um leigo ia falar, não, são exatamente as mesmas bikes. Mas entre elas existe R$ 9.000. E não são só R$ 9.000 que tem entre elas, né? Você tem também, por que R$ 9.000? Basicamente por conta de peso, né? Que é isso que vale ouro no mundo do ciclismo. Quando a gente olha para 9.7, que é essa versão aqui, de entrada, a gente está falando de uma bike de 11,5 kg, tá? Já é um peso bem legal para essa bike. E essa bike aqui, ela é 1 kg mais leve, estamos falando de uma bike de 10,5 kg. Esses pesos são para bike no tamanho M, tá bom? Aqui eu não vou focar no review da bike. Se alguém quiser ver um review sobre a bike, tem um outro vídeo aqui no canal, vocês conseguem encontrar. O foco aqui é falar sobre a diferença entre elas. Bom, eu já falei da questão de preço e peso, que são os fatores mais determinantes aí na hora da compra da bike. Agora vamos lá para os detalhes, né? Primeiro detalhe que qualquer um que olhar para a bike vai perceber é a questão dos componentes. Essa versão 9.7 tem canote de alumínio e guidão de alumínio, e a 9.8 vem com canote de carbono e guidão de carbono. Eu já vi um pequeno problema aqui do guidão de carbono, ele acaba marcando muito fácil, né? Essas são bikes de teste da Trek, elas estavam aqui com uma presilhinha, eu coloquei essa fita isolante porque estava arranhando, ó, igual aqui, ó. Né? Dá uma dó, você ter uma bike top dessa e o guidão de carbono fica todo arranhado. Então, canote e guidão de carbono. A mesa das duas é de alumínio, tá? Alumínio forjado. Existe uma diferença de peso e preço entre elas, mas honestamente eu não vejo muito motivo para ter essa diferença. Eu ouvi falar inclusive que a Trek parou, a Bontrager na verdade, né, que faz as peças para a Trek, que é da Trek, parou de fazer mesas de carbono. Não sei se eles já tiveram algum problema ou se é simplesmente um conceito deles, tá? Então as duas mesas são de alumínio. Então, se por um lado as mesas são de alumínio, por outro lado, as rodas são de carbono. Nas duas versões temos roda de carbono. No caso, essa versão aqui, ó, tem uma babadinha de líquido aqui, normal. Essa roda vem com 22 milímetros de largura, tá? E essa outra roda aqui, 29 milímetros, será que vocês conseguem ver aqui? 29 milímetros de largura. Então a 9.8, que é a versão mais top, mais cara, tem roda de carbono mais larga. Isso permite que você use pneu com uma calibragem menor, sem que ele dobre tanto. Tem umas vantagens aí, tem vários comentários e reviews no YouTube, você consegue encontrar, tá? Mas, olha, honestamente, eu rodei hoje nas duas bikes, rodei mais de 50 km só hoje e ontem também rodei bastante com as duas, brinquei. Eu não senti diferença. Deixei os dois com a mesma calibragem, tá? Eu não senti diferença, mas de pessoa para pessoa. Outro ponto, questão do grupo, né? Que é um ponto que as pessoas
Primeira coisa que notam também, às vezes, numa bike. As duas são com transmissão SRAM e freio Shimano, tá? Só que no caso, a 9.7 está com NX e a 9.8 com GX. Shimano MT501, praticamente um Shimano Deore SLX, e esse aqui um Shimano XT. Dos freios, eu não sinto diferença no comportamento do freio, tá? O Shimano, algumas pessoas sabem, né? Ele tem o pistão dele, deixa eu ver aqui se eu consigo apontar, mais ou menos na ponta do meu dedo aqui, na ponta da minha unha você vê que tem um círculo branco. Esse é o êmbolo dele, que aciona a pastilha de freio contra o disco. Esse êmbolo é de cerâmica no XT. Isso transfere menos calor do disco pro fluido de freio, e o freio tem um comportamento melhor quando está sobreaquecido, em descida. Enfim, o XT tem esse benefício e tem outro benefício também, que eu vou admitir para vocês que eu gosto, eu acho um charme legal, são esses furinhos aqui na ponta do manete. É idiota, mas eu gosto desse sentimento aqui, desses furinhos, eu não sei, eu gosto. Mas o funcionamento dos dois é igual, né? Se alguém discorda do que eu estou falando aí, faz um comentário, me xinga e vamos discutir. O grupo, como eu falei, esse aqui é NX, Eagle também, 12 velocidades, né? Cassete de 50 dentes e o menorzinho aqui é de 11 dentes, né? Enquanto a 9.8 tá com o Eagle GX de 50 dentes no maior e 10 dentes no menor. Então a diferença entre os cassetes é que esse menor aqui tem um dente a mais. Ah, o que isso significa? Significa que a velocidade final dessa bike aqui, mais barata, ela é 10% inferior à velocidade final daquela bike. Isso faz diferença? Faz. Para mim faz. É uma coisa que me incomodaria se eu tivesse essa bike, sem dúvida, um dos primeiros upgrades, se não fosse o primeiro upgrade, seria colocar o grupo de 1050, tá? Mas assim, eu nunca tinha andado com SRAM NX, tá? Eu já tinha ouvido alguns comentários ruins sobre o NX, nunca tinha andado com ele, hoje eu andei pela primeira vez, ontem na verdade eu andei pela primeira vez, e me surpreendeu a maciez aqui das alavancas, tá? Até acho que você consegue ver a diferença do barulho. O GX é muito mais tensionada a mola, não sei dizer se é a mola do trocador, ou a mola do câmbio, ou as duas, mas você sente maior tensão de mola. E o NX eu achei ele mais macio, eu achei ele mais gostoso, tá? Eu vou admitir isso para vocês. Se desse até para colocar me xinguem aí, tá? Mas um grupo, um trocador e um câmbio NX nessa bike, eu acho que eu ia gostar. Ah, mas o NX ele é impreciso, ele perde precisão, perde regulagem. Já ouvi todas essas histórias. Nunca tive um NX para te falar se de fato ele perde ou não. Mas essas bikes são bikes de teste que já rodaram bastante, que as pessoas judiam. A precisão delas está perfeita, o tempo de troca está perfeito, não pulou. E eu peguei algumas trilhas bem ruins hoje e bem estável a bike, não tenho o que reclamar, tá bom? Bom, falamos aqui trocador, freio. Ah, outro ponto importante, suspensão. Isso também gera muita discussão. Vamos primeiro para o mais fácil, amortecedor traseiro. É o mesmo para os dois, tá? Fox DPS, foi desenvolvido em parceria com a Trek, obviamente, né? Afinal, ninguém tinha uma geometria dessa. Puta, olha que animal essa bike. Eu acho show demais, cara. Bom, amortecedor traseiro o mesmo, o quadro é o mesmo. E agora a suspensão, né? Isso gera muita polêmica. RockShox na versão 9.7 e Fox na 9.8. Estamos falando aqui de uma RockShox Reba RL e uma Fox 32 Stepcast,
né? Ambas as suspensões são de 100 milímetros, tá bom? Suspensão dianteira 100 milímetros. Esqueci de falar, suspensão traseira de 60 milímetros, mas quando a gente fala 60 milímetros, a gente fala o curso da roda traseira. Ela movimenta 60 milímetros nas duas bikes, mas o amortecedor, ele movimenta 32 milímetros e meio, tá? Tem uma relação aqui da geometria dela, depois eu quero fazer um vídeo falando sobre a geometria, mas não é diretamente proporcional, ou seja, o curso dos choques é de 32, mas o curso que no final das contas você vai sentir é o curso da roda traseira, que é de 60. Lembrando que as fulls tradicionais, a Scalpel, a Epic, elas têm 100 milímetros, ou seja, a Super Caliber tem um pouquinho menos, mas não é o foco desse vídeo, não vou falar disso agora. E suspensão dianteira as duas de 100 milímetros e funcionamento das duas. Olha, eu regulei as duas pelo que tinha a indicação que tinha no site da própria Trek, tem uma calculadora, você coloca seu peso, sua idade, mentira, só põe seu peso lá e a bike. Eles sugerem a regulagem de retorno, tudo. Aí eu falei, para ser uma comparação mais justa, eu regulei as duas exatamente como o fabricante sugere. Geralmente eu não faço isso, mas como eu ia comparar, eu fiz. Nossa, eu achei o comportamento das duas muito igual, muito parecido, não tenho o que falar, tá bom? Então, mas enfim, a diferença é essa. Agora, uma diferença que na minha opinião fez diferença, o banco. As duas usam banco Bontrager, a diferença é que a 9.7 usa o Montrose, não sei como falar isso, Comp, e a 9.8 usa Elite. O Comp, ele é de plástico com trilho em alumínio. O Elite, ele é em estrutura de fibra de carbono, até dá para ver um pouquinho aqui a fibra, com trilho de titânio. Estamos falando de uma diferença pequena em peso, tá? Esse cara aqui é cerca de 50 gramas mais leve, pesa 220 gramas, enquanto esse pesa 270. Mas, também, se eu tivesse essas bikes, eu optaria por esse banco. Ele é muito mais macio, tá? Achei ele muito mais confortável. Logo que você pega, olha, esse aqui se aperta, nem deforma a espuma, tá vendo? Esse aqui é muito mais confortável, acho que dá pra ficar bem claro, né? Estamos falando de 50 gramas de diferença. E assim, nos primeiros 20 quilômetros com essa aqui, puta, perfeito, você não percebe nada. Mas depois de umas 2 horas de pedal, quando eu saí dessa bike e sentei nessa, você fala, nossa, que bom. E depois quando você volta, você fala, putz, posso pegar o outro banco? Então, enfim, se eu tivesse a 9.8, eu gostaria de ter o banco da 9.7, tá? Agora também falando de outra grande diferença que eu senti, aí é um ponto negativo para a nossa amiga 9.7, na verdade é um ponto negativo para a Trek, é a trava remota, tá? A 9.8 vem com trava remota, inclusive, puta, ela dá uma paulada aqui, parece que vai quebrar a bike. E a 9.7 é com trava na canela e do amortecedor traseiro, olha que dó a bike de teste, a galera usa até sair sangue. É aqui na mão também do Shox. Puta, é um saco toda hora, você vai aqui, mexe e volta, não sei o que, e vai e volta. É uma droga, tá? Às vezes você começa uma descida, você esqueceu de... Aconteceu comigo hoje. Você esqueceu de destravar, né? Enquanto nessa aqui você esqueceu de destravar, você tá com a mão aqui, pum, aperta o botão, acabou. Essa você tem que tirar a mão do guidão. Eu quase caí hoje. Tirei a mão do guidão, acabei pegando uma pedra e perdi um pouquinho o controle. Enfim, é uma coisa... E é um detalhe tão simples, uma coisa tão besta, tão barata, que na minha opinião a Trek só faz essa diferenciação para te forçar, vamos assim dizer, a pagar os R$9.000 a mais e levar uma 9.8. Então, puxa, eu achei uma canelada. Eu acho que tem outros argumentos aí para você levar a 9.8. Não sei, eu achei uma grande falha. Bom, então é isso. Nós falamos de todas as diferenças entre elas. Vocês viram que não tem muita diferença assim. Uma diferença no grupo, diferença em componente de alumínio.
E andando, olha, eu andei com as duas bikes, como eu já falei aqui várias vezes, não senti diferença significativa entre as duas. Inclusive, eu, honestamente, não acho que vale R$ 9.000 o pouco de diferença que você vai sentir entre as bikes. Eu acho que existem outros lugares para você gastar esses R$ 9.000 e melhorar sua performance. Apesar delas serem 1 quilo de diferença entre as duas, eu andei nas duas cansado, descansado, enfim, e não senti diferença. Como falei, tem umas diferencinhas bestas, tem o cassete traseiro que tem um dente a menos, então numa reta ou num falso plano de descida, essa aqui você sente que começa a perder rotação, né? Você já está no máximo da rotação e a bike não vai mais, e essa aqui tem um pouquinho mais de velocidade final, enfim. Até porque elas vêm original com coroa de 32 dentes, eu uso 34, então acabo sentindo uma falta de marcha aí nesse caso. Mas, na minha opinião, né, com esses R$ 9.000, por exemplo, o que você pode fazer? Trocar o cassete. Esse cassete aqui, ele inclusive, ele é cerca de 260 gramas mais pesado do que o GX. E ele é R$ 800 mais barato, né? Esse aqui eu fui ver aqui agora no mercado, tá cerca de R$ 1.000 para você trocar esse cassete e 1.800 para você trocar o GX. Então, daqueles R$ 9.000 de diferença, se você troca os dois, você gasta aí R$ 800, quando esse aqui gastar, né? Ou às vezes você até vende ele, enfim, troca os dois, você vai gastar R$ 800 a mais e já reduz o peso da bike em mais de 250 gramas, ou seja, mais de 1/4 da diferença de peso entre elas está só no cassete. Um outro lugar para você reduzir peso, a coroa. Essas coroas aqui da SRAM são muito pesadas, tem até um vídeo que eu troquei a coroa. A diferença entre uma coroa dessa e uma coroa da Session, usinada em alumínio, por exemplo, é de 100 gramas, então você consegue já... E a coroa, estamos falando de uma peça aí de R$ 300. Você já tira mais 100 gramas aqui, então os 800 do cassete, mas os 300 da coroa, estamos falando em R$ 1.100, para você já reduzir em 1/3 a diferença de peso entre as duas, né? Você não precisa gastar R$ 9.000 se o seu foco é peso. Ah, falando em peso, coroa, eu esqueci de um detalhe muito importante e nada importante ao mesmo tempo, que é o pé de vela de carbono. Essa aqui vem com pé de vela de carbono. Sinceramente, não faz diferença nenhuma. Ah, passa menos vibração pro seu pé e... Não muda nada, não muda nada. Só perde peso, tá? Mas estamos falando aqui de 150, 200 gramas no pé de vela de carbono, só para reduzir peso, na minha opinião, que é outra diferença entre elas. E é isso. Bom, já dei minha opinião, meu feedback aí sobre a diferença entre as duas bikes. Mas a bike em si é excelente, é espetacular. Tem um outro vídeo aí que eu falo sobre a bike, falo sobre a geometria, minha percepção pedalando, minha opinião, enfim, analisando a bike, não os componentes, a diferença entre as duas. Eu achei que tinha material aí muito longo para fazer um vídeo só, por isso resolvi fazer 2 vídeos. E, obviamente, né, eu estou colocando aqui a minha opinião. Eu acho que existem coisas que vão além do racional, né? Então, por exemplo, eu falo que existe R$ 9.000 de diferença entre elas, e 1 quilo de diferença, e eu acho que racionalmente eu não consigo justificar essa diferença de R$ 1.000 por 1 quilo, né? Como eu falei, troquei o cassete, etc. Aí você vira para mim e fala, puta, mas eu acho animal essa roda largona aqui, né? E essa aqui eu acho fininha, me dá uma percepção estranha. Eu também acho, tá? Eu olho essa roda e acho animal. Ou, putz, eu amo Fox, minha vida inteira eu tive Fox, eu gosto do comportamento dela e pra mim não tem igual e... Beleza, ou peça de carbono, nossa, aqui no vídeo acaba não aparecendo muito, mas tá vendo? Ela tem um brilho, né? Quando você olha pra peça de alumínio, ela é mais fosca. E você fala, eu acho, pra mim isso é sensacional. Beleza, mas saiba que você está pagando o valor da obra de arte, né? Não tem um valor técnico embutido aí não, né? Até, mas o carbono é flexível, passa menos vibração para você.
Pois é, mas estamos falando de uma bike de carbono, full suspension, com uma suspensão top, não vai fazer diferença. Um problema foi ter colocado o Garmin aqui, eu odeio usar Garmin aqui, eu acho horrível, né? Gosto dele na mesa, mas aqui no caso não coube porque estava com um monte de espaçador para cima. E é isso, tá? Como eu falei, tá aqui minha opinião, bikes excelentes. E vamos lá, coloquem suas críticas, comentários aí. E quem tiver dinheiro para comprar 9.8 compra, quem quiser comprar a versão mais top de 80 mil reais também compra, que é sensacional. Quem não tiver tanto dinheiro ou não quiser investir tanto, a 9.7, na minha opinião, é uma versão extremamente inteligente, puta custo-benefício, vale cada centavo, beleza? Cada centavo não, né? Ultimamente com o dólar aqui, falar que uma bike de 35 mil reais vale cada centavo, eu também estou sendo meio retardado, né? É muito dinheiro numa bicicleta, mas comparando com o que você tem no mercado, com as opções, vale cada centavo. Beleza? É isso aí. Até mais, galera. Falou!